preciosa de fiel tesouro para minha alma, a pátria de Jesus, lá onde nós não morreremos, lá em cima nós não envelheceremos. Não importa a sua grandeza sobre a terra, não importa a sua fé, não importa a sua religião, você deve saber que Deus enviou para o seu tempo um negro africano chamado Cacô Filipe. Se você é grande ou pequeno, Cacô Filipe é o seu profeta. O Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, nos enviou um poderoso profeta chamado Cacô Filipe. Amós 3:7 diz que Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7 diz: Deus revela os seus segredos por meio dos seus servos, os profetas. Mateus capítulo 23, Jesus Cristo prometeu enviar os seus profetas para a terra. Lucas 11:49, Jesus Cristo prometeu enviar os seus profetas para a terra. Mateus 10:41, Jesus Cristo diz que a salvação tem que receber aquele que Ele enviou, tem que receber um profeta. Na Bíblia há promessa para profetas. A Bíblia é o livro dos profetas. Cada livro da Bíblia pertenceu a um profeta. Mas aonde é que está a promessa na Bíblia para as igrejas? Existe alguma promessa na Bíblia para a igreja católica? Existe alguma promessa na Bíblia para as igrejas protestantes? Existe alguma promessa na Bíblia para as igrejas evangélicas? De onde é que surgiu tantas igrejas sobre a terra? Milhares, milhares e milhares de igrejas diferentes sobre a terra. Como que as pessoas podem ter o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus Cristo, a mesma Bíblia, e estarem divididas em milhares e milhares de igrejas? Hoje sobre a terra você encontra 10, 15 igrejas na mesma rua, e eles têm a mesma Bíblia, eles têm o mesmo Deus, eles têm o mesmo Espírito Santo, eles dizem que vão para o mesmo céu, mas na terra estão divididos com as suas igrejas e religiões. Deus enviou o profeta Cacô Filipe para vos fazer saber que não foi Deus quem fundou as igrejas e as religiões. As igrejas são instituições humanas que os líderes religiosos usam para arrecadar dízimos e ofertas. As igrejas são instituições humanas que os líderes religiosos usam para construir os seus impérios sobre a terra. Padres e pastores constroem os seus impérios com os dízimos e ofertas do povo. Deus não pode deixar os seus filhos morrer numa igreja. Deus não pode deixar os seus filhos morrer numa religião. Deus não pode deixar os seus filhos morrer seguindo Edir Macedo. Deus não pode deixar os seus filhos morrer seguindo os líderes religiosos. Então o que Deus faz? Deus envia um profeta. Deus enviou o profeta Noé para salvar os seus filhos no tempo do dilúvio. Deus enviou o profeta Moisés para salvar os seus filhos no tempo do Egito. Deus enviou o profeta Jeremias. Deus enviou o profeta Jesus de Nazaré. Deus envia profetas. Mas a pergunta é: aonde é que está o profeta de Deus hoje? Hoje a humanidade não quer profeta. A humanidade quer religiões e igrejas. A humanidade quer sacerdotes. A humanidade quer padres e pastores. A humanidade quer livros sagrados. E toda a humanidade terminará no inferno por causa destas coisas. Mas quanto aos filhos de Deus, eles receberão o profeta que o Senhor Jesus Cristo lhes enviou para a sua salvação. Deus é um Deus de justiça, e na sua justiça Ele nos enviou o profeta Cacô Filipe. Deus é um Deus de amor,
E no seu grande amor, Deus nos enviou o profeta Cacô Filipe. Deus não precisa das igrejas para salvar. Deus não precisa das religiões para salvar. Deus não precisa dos líderes religiosos para salvar. Deus não precisa de livros sagrados para salvar. Mas Deus precisa do seu profeta. O profeta de Deus hoje chama-se Cacô Filipe. Não importa a sua igreja, não importa a sua fé, não importa a sua religião, Cacô Filipe é o profeta que o Senhor Jesus Cristo enviou para o seu tempo. O Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, enviou o profeta Cacô Filipe. Os discípulos do profeta Cacô Filipe estão em Floresta do Araguaia para vos fazer saber que Deus está vivo, para vos fazer saber que Deus não está nas igrejas católicas. Deus está vivo, mas Deus não está nas igrejas protestantes. Deus está vivo, mas Deus não está nas igrejas evangélicas. Deus está vivo, mas Deus não está preso em um livro. Deus é muito grande para estar preso em um livro sagrado. Deus é um grande Deus. Ele é Deus de todos os habitantes da terra. E é por isso que nós estamos em Floresta do Araguaia, para distribuir gratuitamente livros do profeta Cacô Filipe. Se você ama a Deus e está em busca de salvação, então leia o livro do profeta Cacô Filipe, que é gratuito para todos os habitantes da terra. O Senhor Jesus Cristo, de geração em geração, envia os seus profetas para a terra. Deus não pode ser injusto ao ponto de enviar um profeta para um tempo e não enviar um profeta para um outro tempo. Em cada geração, Deus enviou os seus profetas. E é justo que para o nosso tempo Deus nos enviasse o profeta Cacô Filipe. Desta vez o profeta de Deus é um negro africano chamado Cacô Filipe. O profeta que tem a revelação de Jesus Cristo. O profeta que tem as palavras de vida eterna. Jamais sofrer